Era uma vez, há muito tempo, onde a terra estava coberta de bondade e alegria, mas também de muitas tristezas e problemas. Vivia por lá um homem chamado Noé. Ele era um senhor muito bondoso, que adorava ajudar todas as pessoas e tinha um coração cheio de amor pelos animais. Um dia, Deus falou com Noé e disse que iria enviar uma grande chuva para limpar a terra. Chuva, em inglês é rain. Repita comigo, rain. Mas, como Noé era um homem bom, Deus pediu para que ele construísse uma grande arca, que é um tipo de barco gigante, para salvar sua família e os animais. Você deve levar um casal de cada tipo de animal, Deus disse. Noé trabalhou por muitos dias e noites, serrando tábuas, martelando pregos e medindo madeiras, até que finalmente a arca estava pronta. Foi uma construção muito especial, feita de madeira firme e resistente. Então, os animais começaram a chegar, 2 a 2 marchando até a arca. Vamos conhecer o nome de alguns em inglês? O elefante é aquele que tem uma tromba bem grande. O lion faz um rugido muito alto. E o horse entrou na arca cavalgando. O vento começou a soprar mais forte e as nuvens escuras cobriram o céu. Era hora de entrar na arca. Noé ajudou sua família e os animais a subirem para dentro da segurança do grande barco. A chuva, rain, começou a cair, pingando devagarinho no início, até que se transformou em uma forte tempestade. A arca balançava nas ondas grandes, enquanto Noé e sua família cuidavam dos animais. O tempo passou, e depois de 40 dias e 40 noites, a chuva finalmente parou. Quando a terra começou a secar, Noé soltou uma pombinha para ver se ela encontrava terra firme. Um dia ela voltou com uma folhinha verde no bico, mostrando que havia encontrado um lugar seguro. Finalmente, a arca se acomodou suavemente sobre as montanhas. Todos saíram para ver o céu azul novamente. À distância, um lindo arco-íris apareceu. Arco-íris, em inglês é rainbow. Noé explicou que isso era um sinal de paz e esperança, pois significa que Deus sempre cuidará de nós. E assim, com os animais felizes na terra nova, Noé e sua família começaram uma vida nova, cheia de aventuras e amor. E sempre que viam um arco-íris, lembravam da promessa e do amor de Deus por toda a criação. No começo, não existia nada. Só escuridão. Mas então, Deus disse, que haja luz. E a luz apareceu. Deus separou a luz da escuridão e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o céu. Ele separou as águas e fez espaços diferentes para tudo o que ele criaria depois. No terceiro dia, Deus disse, que a terra apareça e as águas se juntem em um lugar. E foi assim que surgiram os mares e os continentes. Depois, Deus fez as plantas, as árvores e as flores. No quarto dia, Deus fez o sol para brilhar durante o dia, a lua para iluminar a noite e as estrelas para enfeitar o céu. No quinto dia, Deus criou os peixes para nadar nos mares e os pássaros para voar no céu. No sexto dia, Deus criou os animais da terra, cachorros, leões, elefantes, vaquinhas. E por fim, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Eles podiam cuidar da natureza e de tudo o que Deus criou. No sétimo dia, Deus olhou para tudo que ele criou e viu que estava muito bom. Então ele descansou. E abençoou esse dia, para ser um dia especial de paz e descanso. Foi assim que o mundo começou. Um dia, Jesus contou uma história para ensinar as pessoas como amar o próximo de verdade. Ele disse assim: um homem estava viajando sozinho por uma estrada, indo de Jerusalém para Jericó. No caminho, ele foi atacado por ladrões. Eles roubaram tudo o que ele tinha, bateram nele e o deixaram machucado na beira da estrada. Depois de um tempo, passou por ali um homem muito importante da igreja, um sacerdote. Mas quando viu o homem caído, ele atravessou para o outro lado da estrada e foi embora sem ajudar.
Logo depois, veio outro homem da igreja, um ajudante do templo. Ele também viu o homem machucado, mas passou direto e foi embora. Então, veio um homem de Samaria. Os samaritanos e os judeus não se davam bem naquela época, mas esse samaritano, quando viu o homem caído, ficou com muita pena dele. O samaritano parou, cuidou dos machucados dele, colocou o homem em seu animal e o levou até uma hospedagem. Lá, ele continuou cuidando dele e ainda pagou ao dono do lugar para que continuasse ajudando aquele homem até ele ficar bom. Depois que contou essa história, Jesus perguntou: quem foi o verdadeiro amigo daquele homem machucado? As pessoas responderam: foi o que ajudou. E Jesus disse: então, vão e façam o mesmo. Essa história ensina que devemos ajudar as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes da gente. Era uma vez um pai que tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo decidiu que não queria mais viver com sua família e pediu ao pai sua parte da herança. Mesmo triste, o pai dividiu seus bens e deu ao jovem o dinheiro que ele pediu. Empolgado, o filho pegou tudo e viajou para um lugar distante. Ele queria aproveitar a vida sem se preocupar com nada. E foi o que fez. Ele gastou seu dinheiro em festas, roupas bonitas e comidas caras. No começo, parecia muito divertido, mas logo o dinheiro acabou. Sem dinheiro e sem amigos, ele começou a passar necessidade. Para piorar, houve uma grande crise no país onde ele estava, e ele não conseguia encontrar comida. Desesperado, ele arrumou um trabalho cuidando de porcos, o único emprego que conseguiu. Era um trabalho difícil e sujo, e ele sentia tanta fome que pensava até em comer a comida dos porcos. Foi então que ele caiu em si e pensou: o que estou fazendo? Na casa do meu pai até os empregados têm comida suficiente e vivem melhor que eu. Vou voltar para casa e pedir desculpas ao meu pai. Não mereço ser chamado de filho, mas talvez ele me aceite como um de seus empregados. Com o coração cheio de arrependimento, ele começou sua jornada de volta para casa. Ele se preparou para pedir perdão, achando que seu pai estaria bravo e talvez nem quisesse vê-lo. Mas, antes mesmo de chegar, seu pai o avistou de longe e correu para abraçá-lo. Em vez de broncas, o pai o recebeu com alegria, deu-lhe roupas novas, colocou um anel em seu dedo e mandou preparar uma grande festa. Ele disse: meu filho estava perdido e voltou. Ele estava como morto e agora está vivo. O irmão mais velho, porém, não gostou nada disso. Ele ficou bravo e reclamou: pai, eu sempre estive aqui obedecendo você e nunca fui recompensado com uma festa como essa. Mas o pai respondeu com carinho: meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho também é seu, mas seu irmão estava perdido e agora voltou. Isso é motivo de alegria. Essa história nos ensina que, não importa os erros que cometemos, sempre podemos voltar e encontrar amor, perdão e um novo começo. O Pai representa Deus, que sempre está disposto a perdoar aqueles que se arrependem e voltam para Ele. Há muito tempo atrás, havia um homem chamado Daniel. Ele era um homem muito sábio e fiel a Deus. Daniel vivia numa terra distante onde existia um rei muito poderoso que admirava a inteligência e bondade de Daniel. O rei gostava tanto de Daniel que o escolheu para ser um dos seus ajudantes mais importantes. No entanto, isso deixou outros ajudantes do rei muito invejosos. Eles não gostavam de Daniel e queriam criar problemas para ele. Os ajudantes invejosos criaram uma ideia maliciosa. Eles foram ao rei e disseram: ó rei, você deveria fazer uma regra para que, durante 30 dias, ninguém possa pedir ajuda a nenhum deus ou pessoa, mas apenas a você. E quem não obedecer será jogado na cova dos leões. O rei, sem pensar bem nas consequências, achou a ideia interessante e assinou a nova regra. Daniel, quando soube da nova regra, ficou preocupado, mas não deixou de fazer suas orações a Deus. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava junto à janela de seu quarto e orava, agradecendo e pedindo proteção.
Os ajudantes invejosos espirraram de alegria ao ver Daniel orando e foram correndo contar ao rei. Rei! Daniel não obedeceu. Ele continua a pedir ajuda ao Deus dele, eles disseram, esperando que o rei ficasse com raiva. O rei ficou muito triste, pois gostava de Daniel. Mas ele tinha assinado a regra e não podia voltar atrás. Com o coração apertado, o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões e disse: que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o proteja. Naquela noite, o rei voltou para o palácio preocupado e não conseguiu dormir. Assim que amanheceu, ele correu até a cova e gritou: Daniel, será que o seu Deus foi capaz de te livrar dos leões? De dentro da cova, a voz de Daniel ressoou feliz e forte: meu Deus enviou seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eu não fui machucado porque fui considerado inocente diante de Deus e também diante do Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel da cova. Não havia nenhum arranhão nele, pois tinha confiado em seu Deus. Depois disso, o rei ordenou que os ajudantes invejosos fossem punidos, e fez um decreto dizendo que todos no reino deveriam respeitar o Deus de Daniel. E assim, Daniel continuou a servir ao rei. Todos souberam da proteção e poder do Deus de Daniel. E viveu feliz, sob as bênçãos do seu Deus, por muitos e muitos anos. E essa é a história de como Daniel foi salvo dos leões, pela sua fé e confiança em Deus. Há muito, muito tempo atrás, existia um povo chamado os israelitas. Eles tinham um exército liderado pelo rei Saul. Um dia, os israelitas estavam em guerra contra um povo chamado filisteus. Do lado dos filisteus, havia um guerreiro gigantesco chamado Golias. Ele era muito alto e forte. Todos tinham medo dele. Mas ninguém queria enfrentar Golias. Ele era assustador demais. Até que apareceu um menino chamado Davi. Ele não era soldado, era apenas um pastor de ovelhas, o mais novo de seus irmãos. Um dia, ele foi visitar seus irmãos no acampamento e ouviu os gritos de Golias. Davi ficou bravo. Como esse gigante ousa desafiar o exército do Deus vivo? Então, ele disse: eu vou lutar contra Golias. Pegou só o que ele sabia usar: 5 pedrinhas lisas do riacho e a sua funda, uma espécie de estilingue. O gigante riu. Mas Davi disse: você vem contra mim com espada e lança. Eu vou contra você em nome de Deus, o Senhor dos exércitos. Davi colocou uma pedra na funda, girou com força, e zás. A pedra voou direto na testa de Golias. O gigante caiu no chão com um grande bum. E estava derrotado. O povo de Israel ficou muito feliz e percebeu que não importa o tamanho do problema, com fé, coragem e confiança em Deus, até os menores podem vencer os maiores desafios. Em um tempo muito distante, vivia um homem chamado Jonas. Ele era um profeta, uma pessoa especial que recebia recados de Deus para transmitir às pessoas. Um dia, Deus falou com Jonas: Jonas, quero que você vá até a cidade de Nínive e diga para as pessoas de lá que elas precisam mudar seu comportamento. Elas estão fazendo muitas coisas erradas. Mas Jonas ficou com medo e não queria ir para Nínive. Então, ele decidiu fugir. Jonas correu para o porto mais próximo e encontrou um navio que ia para Tarsis, bem longe de Nínive. Ele pagou a passagem, entrou no barco e pensou: agora Deus não vai me encontrar. Quando o barco já estava no meio do mar, algo incrível aconteceu. Começou uma tempestade enorme. O vento soprava forte, as ondas batiam no barco, e todos ficaram com muito medo de afundar. Os marinheiros começaram a jogar coisas no mar para deixar o barco mais leve. Eles também rezavam, cada um para seu Deus, pedindo ajuda. Enquanto isso, sabem onde estava Jonas? Dormindo na parte de baixo do barco. O capitão o encontrou e disse: como você consegue dormir numa hora dessas? Levante-se e reze para o seu Deus nos ajudar.
Os marinheiros perceberam que aquela não era uma tempestade normal. Eles decidiram tirar a sorte para descobrir quem estava trazendo aquele problema. E adivinha? A sorte caiu sobre Jonas. Eles perguntaram: quem é você? O que você fez para causar essa tempestade? Jonas respondeu com sinceridade: sou hebreu e sirvo ao Deus do céu, que fez o mar e a terra. Estou fugindo dele, e por isso essa tempestade está acontecendo. Os marinheiros ficaram apavorados e perguntaram: o que devemos fazer com você para o mar se acalmar? Jonas sabia que tinha feito algo errado ao desobedecer a Deus, então respondeu: joguem-me no mar, e a tempestade vai parar. Os marinheiros não queriam fazer isso. Tentaram remar para chegar à terra, mas não conseguiram. Por fim, eles jogaram Jonas no mar, pedindo a Deus que não os castigasse por isso. E sabem o que aconteceu? Assim que Jonas caiu na água, a tempestade parou. Mas Deus não abandonou Jonas. Ele enviou um peixe gigantesco que engoliu Jonas inteirinho, mas sem mastigar. Jonas ficou dentro da barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Lá dentro, no escuro e sozinho, Jonas começou a pensar no que tinha feito. Ele rezou muito, pedindo perdão a Deus por ter desobedecido. Jonas prometeu que, se Deus o salvasse, ele faria tudo o que Deus pedisse. Depois de 3 dias, Deus falou com o peixe, e o peixe nadou até a praia e cuspiu Jonas na areia. Deus falou com Jonas novamente: agora vá para Nínive e faça o que pedi. Dessa vez, Jonas obedeceu. Ele caminhou até Nínive e avisou a todos que precisavam mudar seu comportamento. E as pessoas obedeceram. Deus ficou feliz com isso e não castigou a cidade. Jonas aprendeu uma lição muito importante: não podemos fugir de nossas responsabilidades, e Deus sempre nos dá uma segunda chance quando reconhecemos nossos erros. Era uma vez, há muito, muito tempo, um menininho chamado Moisés. Quando ele era um bebê, o faraó, que era o rei do Egito, mandou que todos os bebezinhos meninos fossem jogados no rio. Que maldade, né? Mas a mamãe de Moisés era muito esperta e o colocou numa cestinha e o deixou no rio Nilo, torcendo para que alguém bom o encontrasse. E não é que deu certo. A filha do faraó encontrou o cestinho e resolveu cuidar de Moisés como se fosse seu filho. Ele cresceu no palácio, aprendendo muitas coisas. Um dia, quando Moisés já era adulto, Deus falou com ele de um jeito muito especial, através de uma moita que pegava fogo, mas não queimava. Deus disse para Moisés que ele tinha uma missão muito importante: libertar o povo de Israel, que era escravo no Egito e sofria muito. Moisés, mesmo com um pouco de medo, obedeceu a Deus. Ele foi até o faraó e pediu: deixe o meu povo ir. Mas o faraó era teimoso e não queria perder seus escravos. Então Deus mandou 10 castigos bem esquisitos para o Egito, que a gente chama de pragas. Teve água que virou sangue, muitos sapos por todo lado, piolhos, moscas, doenças nos animais, feridas nas pessoas, chuva de pedras, gafanhotos que comeram tudo, escuridão e, por fim, a morte dos filhos mais velhos dos egípcios. Depois da última praga, o faraó ficou com tanto medo que finalmente deixou o povo de Israel ir embora. Eles saíram rapidinho do Egito, levando suas coisas e seus animais. Mas o faraó se arrependeu e mandou seu exército com cavalos e carruagens para pegar o povo de Israel de volta. Imagina o desespero. Eles chegaram na beira de um mar enorme, o Mar Vermelho, e não tinham para onde ir. Atrás vinha o exército do faraó, e na frente, aquele marzão. Foi aí que Deus mostrou seu poder mais uma vez. Ele disse para Moisés estender o seu cajado, um tipo de bengala, sobre o mar. E quando Moisés fez isso, aconteceu uma coisa incrível. O mar se abriu no meio. As águas se levantaram como 2 paredes gigantes, uma de cada lado, e formaram um caminho seco no meio do mar. O povo de Israel atravessou o mar andando no seco, com as paredes de água do lado. Que aventura! Quando todos eles já tinham passado, o exército do faraó tentou atravessar também. Mas aí,
Deus mandou Moisés estender o cajado de novo, e as águas voltaram com toda a força, cobrindo os soldados e as carruagens do faraó. Ninguém do exército egípcio sobreviveu. O povo de Israel ficou muito feliz e agradecido a Deus por tê-lo salvado de um jeito tão mágico. Eles cantaram e dançaram para comemorar. E assim, Moisés liderou o seu povo para fora do Egito, rumo a uma terra nova que Deus tinha prometido para eles. A travessia do Mar Vermelho foi uma prova de que, com fé e coragem, coisas incríveis podem acontecer. Jesus estava viajando e ensinando as pessoas sobre o amor de Deus. Suas palavras eram tão especiais que muita gente queria ouvi-lo. Uma multidão enorme começou a segui-lo por todos os lugares. Um dia, Jesus viu que havia mais de 5.000 pessoas o seguindo. Eram homens, mulheres e muitas crianças como vocês. Eles tinham caminhado muito para ouvir Jesus falar e ver os milagres que ele fazia. Quando a tarde chegou, os discípulos de Jesus, seus amigos especiais que o ajudavam, ficaram preocupados. Jesus, já está ficando tarde e estamos em um lugar deserto. Todas essas pessoas estão com fome. Precisamos mandá-las embora para que possam ir até as vilas comprar comida. Mas Jesus olhou para seus amigos com um sorriso e disse algo surpreendente: eles não precisam ir embora. Vocês podem dar-lhes algo para comer. Os discípulos arregalaram os olhos, surpresos. Nós? Mas seria preciso muito dinheiro para comprar comida para todas essas pessoas. Foi então que André, um dos discípulos, encontrou um menino na multidão. Este menino tinha trazido seu lanche, 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos pequenos. O menino poderia ter guardado seu lanche só para ele, mas quando soube que Jesus precisava, ele ofereceu tudo o que tinha. Mesmo sabendo que era muito pouco para tanta gente, ele confiou em Jesus. André levou o menino até Jesus e disse: aqui está um garoto com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus sorriu, agradeceu ao menino e pediu para que todos formassem grupos. Então, ele pegou os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos, olhou para o céu e agradeceu a Deus pela comida. Depois, começou a partir os pães e os peixes em pedaços. Ele dava os pedaços aos discípulos, que distribuíam para as pessoas. E aconteceu algo incrível. Cada vez que Jesus partia o pão e o peixe, aparecia mais e mais comida. Era como se a comida não acabasse nunca. Os discípulos iam e voltavam, distribuindo comida para todos. Quando todos terminaram de comer, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada seja desperdiçado. Os discípulos recolheram as sobras e, acreditem, encheram 12 cestos grandes. Havia sobrado muito mais comida do que o lanchinho que o menino tinha no início. Essa história nos ensina que quando compartilhamos o que temos, mesmo que pareça pouco, Jesus pode fazer coisas maravilhosas. Há muito tempo, em Israel, vivia uma jovem chamada Maria. Um dia, o anjo Gabriel apareceu para ela e disse: Maria, não tenha medo. Deus escolheu você para ser a mãe de seu filho. Você terá um bebê chamado Jesus, que será muito importante e conhecido como Filho de Deus. Maria estava noiva de um homem bom chamado José. Quando José descobriu que Maria esperava um bebê, ficou confuso, mas um anjo também apareceu para ele em um sonho e explicou que o bebê era realmente especial, era o Filho de Deus. Naquela época, o governante de Roma mandou que todas as pessoas voltassem para a cidade onde suas famílias começaram, para contar quantas pessoas viviam em seu reino. José precisava ir para uma cidade chamada Belém porque sua família era de lá. Maria estava prestes a ter seu bebê e enfrentou uma longa e exaustiva viagem em um jumentinho. Ao chegar em Belém, encontraram a cidade completamente cheia. José tentou de tudo, bateu de porta em porta, mas não havia lugar disponível para ficarem. Finalmente,
Um hospedeiro gentil disse que eles poderiam ficar em seu estábulo, onde os animais dormiam. Apesar de simples, com feno no chão e animais como vacas e ovelhas por perto, o lugar os protegia do frio. E foi ali, naquele humilde estábulo em Belém, que o bebê Jesus nasceu. Maria embrulhou o pequeno Jesus em panos macios para mantê-lo aquecido e o deitou em uma manjedoura, onde normalmente se colocava comida para os animais. Naquela noite, perto dali, pastores cuidavam de suas ovelhas quando, de repente, o céu brilhou e um anjo apareceu. Eles ficaram com medo, mas o anjo os tranquilizou: não temam. Tenho boas notícias que trarão alegria a todos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Vocês o encontrarão enrolado em panos e deitado em uma manjedoura. Os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém ver isso que aconteceu, que o Senhor nos contou. Eles correram para a cidade e encontraram Maria, José e o bebê Jesus, exatamente como o anjo havia dito. Os pastores se ajoelharam diante do bebê e contaram a Maria e José sobre os anjos. Depois, saíram contando a todos sobre o bebê especial que tinham visto. Mas a história não termina aí. Muito longe, em terras distantes do Oriente, havia homens sábios chamados magos que estudavam as estrelas. Eles viram uma estrela nova e muito brilhante no céu. Eles souberam que ela significava que um novo rei havia nascido. Esses homens sábios decidiram seguir a estrela para encontrar esse rei especial e prestar-lhe homenagem. Os reis magos viajaram por muito tempo, seguindo aquela estrela brilhante. Eles levavam presentes preciosos: ouro, que se dá a um rei, de incenso, que se usa para adorar a Deus, e mirra, um perfume especial usado em ocasiões importantes. Primeiro, eles foram até o palácio do rei Herodes em Jerusalém, pensando que o novo rei teria nascido ali. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Perguntaram. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes não ficou nada feliz em ouvir sobre outro rei. Ele consultou seus conselheiros para saber onde o Messias nasceria e eles disseram: em Belém da Judeia, como o profeta escreveu. Fingindo boas intenções, Herodes pediu aos magos que encontrassem o menino e o avisassem, dizendo que também queria adorá-lo. Na verdade, ele planejava fazer mal a Jesus. Os magos continuaram sua jornada, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. Até que parou sobre o lugar onde estava o menino Jesus. Quando viram a estrela parada, ficaram muito felizes. Eles entraram na casa onde Jesus estava com Maria, sua mãe. Jesus não era mais um recém-nascido nessa época. Os magos se ajoelharam e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram a ele presentes: ouro, incenso e mirra. Antes de voltarem para casa, tiveram um sonho que os alertou a não falar novamente com o rei Herodes. Por isso, mudaram o caminho de volta. José também sonhou com um anjo que o avisou para levar Maria e Jesus ao Egito, pois Herodes queria machucar o menino. Assim, fugiram à noite e permaneceram no Egito até a morte de Herodes. E assim foi o começo da vida de Jesus na terra.